Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Hebreus 2:9. Glórias a Deus pela sua palavra, louvado seja o nome do nosso Senhor pelos séculos dos séculos. Então, continuando o estudo a respeito do amigo das nossas almas. Quem foi Jesus de Nazaré, o nosso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Agora eu estou estudando Jesus como mestre dos mestres e vou provar para você que ele não foi somente o mestre dos mestres, mas os sábios dos sábios. Ele, além de tudo, ele foi o médico dos médicos e ele é, até hoje, o médico dos médicos. Veja, no meu caso, eu estava enferma, com muitas enfermidades. As enfermidades não eram somente físicas, as enfermidades eram espirituais, eram causadas por demônios. E quando eu fui salva, eu também fui curada de todas as enfermidades, ainda estou sendo curada de muitas enfermidades, na minha alma, no meu espírito, porque através da palavra dele, ele nos restaura, ele nos cura, ele nos dá vida. E ele também, além de ser o mestre dos mestres, os sábios dos sábios, ele é o médico dos médicos. E se você está precisando aí de cura, libertação, é só você clamar o nome de Jesus, que a Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome de Jesus, do Senhor, será salvo. Então, por causa de sua divindade e amor infinito por todos nós, Jesus foi o professor incomparável. Não há registro de que ele tenha estudado pedagogia, psicologia, psiquiatria, mas está claro que ele, sendo o Filho de Deus, ele sabia mais sobre o ensino de qualquer assunto que existisse na face da terra. Claro, ele era o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, o homem, o Deus encarnado, o Verbo, a Palavra. Então, se Deus, a Bíblia diz que Deus criou o mundo, todas as coisas para o seu Filho, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, é claro que Jesus dominou e domina todo e qualquer assunto. Aí vai desde a mais simples formiga, o mais simples desabrochar de uma flor, o mais simples luminar de um vagalume, até a alma e a mente humana. Veja que Jesus, ele lidou com pessoas diferentes nos mais diversos aspectos. Veja que Jesus lidou de uma forma como um mestre, um sábio, um douto, com o seu próprio povo, que o rejeitou, que o humilhava, que o amedrontava e que o confrontava. E ele não perdia a calma. Na verdade, ele agia quase sempre como um rei. Era assim que Jesus agia. Além de agir como médico dos médicos, como psicólogos dos psicólogos. Veja, Jesus, sem nunca ter estudado uma linha sobre psicologia, Jesus entendia a alma do ser humano como ninguém mais. Jesus, no episódio lá da mulher que ia ser apedrejada e morta por causa de adultério, Jesus estava ali de costas no chão, escrevendo com o dedo no chão, enquanto que os fariseus estavam ali confrontando ele e queriam que ele julgasse, na verdade, acusasse aquela pecadora ali que foi pega no adultério. E Jesus estava, a Bíblia diz que Jesus estava de costas, escrevendo com o dedo no chão, assim como Deus escreveu a lei com o dedo da sua mão e entregou a lei a Moisés em cima do monte. Assim Jesus estava fazendo naquele momento ali. Enquanto aquela mulher estava ali parada, amedrontada, com medo de morrer apedrejada, humilhada, Jesus sequer não estava olhando para ela. Mas Jesus estava sabendo exatamente o que se passava no espírito daquela mulher. Jesus se levanta e diz: atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado. Aqueles homens fariseus, aquele povo todo foi embora. Jesus se levantou
e falou para aquela mulher pecadora: mulher, cadê aqueles que te acusavam? E a mulher, eu creio ali, com muita vergonha, muito medo, muito humilhada, olhou, não tinha mais ninguém. Todos tinham ido embora. E então Jesus falou para ela assim: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Essa mulher é chamada Maria Madalena. A Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. Não diz que ela tinha enfermidades, né? Claro que ela tinha enfermidade na alma, porque ela virou uma seguidora de Jesus. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus depois da ressurreição. E ela também foi aquela mulher que lavou os pés de Jesus com um perfume caro, um bálsamo, um perfume caríssimo na época. Ela banhou ali os pés de Jesus, antes de Jesus, da crucificação de Jesus. Tamanha era a gratidão dela pelo seu Senhor. Ela seguiu Jesus até o Monte Calvário, até a morte de ressurreição, e ela foi a primeira pessoa a ver Jesus. A Bíblia diz que ela passou os 3 dias chorando ali, acordada, porque Jesus, durante o período da Sexta-feira Santa, no sábado, o povo de Israel não faz nada, né? Todo mundo fica parado em casa, não pode sair, não pode fazer nada. E eu acredito que ela ficou ali, trancada, aqueles 3 dias ali, sexta, sábado, no domingo, de madrugada, ela foi lá para o sepulcro para ver o próprio corpo de Jesus, porque ela também só acreditou na ressurreição. Os discípulos de Jesus só acreditaram na ressurreição quando Jesus apareceu, depois a eles. E veja, tamanha era a sapiência de Jesus, da alma humana, que há vários episódios na Bíblia aonde ele se comportou como um verdadeiro douto sábio, como o próprio Deus. Porque aquele seu próprio povo o confrontava o tempo inteiro, queria pegar ele no pecado, queria acusá-lo, né? Claro, no tempo certo de Deus ele foi para a cruz, pelo perdão dos nossos pecados. Ele teve que lidar com a incredulidade dos próprios discípulos dele. Numa ocasião, os discípulos foram expulsar um espírito maligno de uma criança e não conseguiram. E Jesus falou para eles assim: ó geração incrédula, até quando tereis que suportar isso? E muitas vezes os discípulos também, eles eram incrédulos, eles agiam com incredulidade, porque perfeito, irmão, só Deus, só Jesus. Jesus era perfeito, era santo, mas ele nos chama para fazer a sua obra. Mesmo nós sendo imperfeitos, pecadores, uns vasos de barro, terra, pó, grama, e mesmo assim ele nos ama e ele quer nos salvar. Então veja a psicologia de Jesus para lidar com esse povo todo e veja o autodomínio de Jesus. No Calvário, Jesus sendo humilhado, perfurado, chibatado, cuspido, os pelos das suas barbas eram arrancados. Ele estava transfigurado, irreconhecível, com o rosto inchado, com uma coroa de espinhos na cabeça, com os pés furados ali na cruz, empedurado, sem respiração, sem fôlego. Vestiram Jesus com um manto púrpura, deram-lhe vinagre quando ele estava com sede, zombaram dele, cuspiram nele. As 7 frases que ele falou ali durante o período que ele estava ali na cruz, já para padecer, e a última foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, a ti eu entrego meu espírito. Mesmo assim, Jesus agiu com um discernimento e um conhecimento espiritual, um autodomínio, um autocontrole, que só mesmo alguém, um ser divino, o próprio Deus, para agir daquela forma. Porque veja bem, aquela dor, aquele suplício, aquela humilhação toda, não era para ele, era para cada um de nós. Mas ele suportou todo aquele sofrimento com paciência, com perseverança, com amor, com autodomínio, com sapiência. Um verdadeiro mestre dos mestres. Além dele ser
um médico do corpo que curou várias enfermidades, um médico do espírito, um psiquiatra, um psicólogo, um professor, um amigo, um redentor, o nosso Salvador, um curador. Ele era o próprio Deus, a própria figura de Deus. Veja o versículo da mulher lá sendo acusada e com medo de morrer apedrejada. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Agora você imagina como estava a mente dessa mulher, como estava o medo dessa mulher, como ela estava assombrada, a dor, a vergonha, a humilhação. E Jesus lá, enquanto os fariseus o confrontavam, querendo pegar Jesus, querendo acusar Jesus, Jesus estava ali inclinado no chão, escrevendo com o dedo na areia. Como quando uma criança fica ali brincando ali com seus brinquedos, enquanto a gente está chamando a atenção dela. Veja a tamanha soberania de Jesus. Veja tamanha coragem e ousadia de Jesus. Veja que sapiência. Veja, irmão, que homem corajoso, mestre dos mestres, senhor dos senhores. Veja ele se comportando ali como um verdadeiro rei. Veja que ele estava ali inclinado, mas ele, enquanto um psicólogo da alma humana, ele estava sentindo as dores, a humilhação daquela mulher. E ele levantou-se, olhou naquela mulher. Eu acredito que ele deva ter olhado assim nos olhos dela. Ela deve ter visto assim um brilho nos olhos de Jesus, todo aquele amor. E dali ela virou as costas, foi embora, largou a vida de pecado. Dizem que ela era prostituta, isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Então, se a Bíblia não diz isso, a gente não pode acrescentar coisas à Bíblia. A Bíblia chama ela de pecadora, assim como todos nós. Não quer dizer que ela tenha 7 demônios, não quer dizer que ela era uma prostituta, não, irmãos. Eu tinha mais de 7 demônios e eu não era nenhuma prostituta. E o irmão Derek Prince, embora você ache que crente batizado no Espírito Santo não tenha demônios, isso é uma mentira do diabo, porque o próprio irmão Derek Prince, ele já libertou vários cativos e oprimidos, vários demônios de vários crentes batizados no Espírito. Tem lá no livro Expulsaram Demônios, aqui no canal, um testemunho que ele expulsou de uma religiosa, né? Porque aí é religiosa. A pessoa que está com os 2 pés no reino, que tem Cristo como seu Salvador, ela não fica com demônios. Porque eu sempre estou tendo libertação de demônios. Eu já estou com 1 ano e meio de convertida e hoje eu ainda tenho libertação de demônios. Tem pouco tempo que eu fiz uma oração de quebra de maldição no canal do Vinícius Siqueira, onde ele traduz vários vídeos do Derek Prince. E no final daquela oração ministrada pelo irmão Derek Prince, eu tive libertação de espíritos malignos, de maldições hereditárias. Depois eu vou fazer um ensino aqui bem completo
sobre maldições hereditárias e como quebrá-las. Então veja bem, numa ocasião ele expulsou os espíritos malignos de essa senhora. Ela era uma pentecostal e ela tinha 7 demônios. O último que saiu foi um espírito de morte. Em outra ocasião, ele também expulsou o espírito de uma mulher que ela tinha 73 demônios. Essa não era evangélica não, cristã não. Ela era uma enfermeira, uma pessoa normal, trabalhava, mas ela tinha 73 demônios. Então, irmão, veja como Jesus agia como um médico da nossa alma. É assim que ele faz. Hoje, como médico da nossa alma, médico do nosso espírito, o Senhor dos senhores, mestre dos mestres, professor dos professores, médicos dos... Veja que privilégio ser irmã do nosso Senhor Jesus, de um homem como ele. Então, veja que essas pessoas, elas fingiam ter uma deferência com Jesus, aparentemente reconhecendo a sua autoridade moral, para pegá-lo em suas palavras e depois julgá-lo duramente por elas. Mas o mestre dos mestres desmascarou a hipocrisia de todos, com calma, com autodomínio, com paciência, sem se alterar, sem encará-los. Enquanto os ouve, começa a escrever com o dedo no chão, como que uma criança que brinca com seus brinquedos despreocupadamente, enquanto seus pais ali estão tentando chamar a sua atenção. Esse gesto mostra Jesus Cristo como legislador divino, uma vez que, de acordo com a Escritura, Deus escreveu a lei com seu dedo em algumas tábuas de pedra e o entregou a Moisés. Isso está em Êxodo 31:18. Jesus, portanto, além de ser mestre dos mestres, médicos dos médicos, professores dos professores, o homem mais sábio do mundo, ele é também o legislador. É a própria justiça em pessoa, como diz em Isaías. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Glórias a Deus, louvado seja a sua palavra. Então veja que Jesus, além de ser o mestre dos mestres, o médico dos médicos, o homem mais sábio do mundo que já existiu na face da terra, ele é um juiz. Então, um juiz, o que ele faz? Ele resolve todas as injustiças. E Jesus, ele é o juiz dos juízes. Ele é aquele que pode resolver todas as injustiças cometidas na terra, tanto pelos homens como pela justiça dos homens. Veja o que diz no capítulo 33 de Isaías, que retrata ali um grito por justiça. Era uma época de guerras, alianças, dominação, crueldade, traição, assassinatos, torturas, injustiças. Isso acontecia no tempo da dominação assíria, onde o povo de Israel ali padecia ali naquelas nações, com aquelas nações próximas. Era a dominação assíria contra Israel e as nações próximas. Então os profetas levantados pelo próprio Deus proclamavam justiça aos cruzeiros, aos gananciosos, orgulhosos, impenitentes, bem como lamentação, conserto, conversão para aqueles que tinham quebrado a aliança com Deus, e por isso eles sofriam a justiça divina pelas mãos dos inimigos. Então Deus usava os próprios inimigos para praticar a sua justiça. E assim ele faz nos dias de hoje. Nós precisamos ter em mente que não há nenhuma aliança, nenhum acordo internacional que os líderes das nações possam fazer hoje, durante esse período agora de guerra, lá contra o povo israelense, outros países aí que estão em guerra. Muito tem se falado de uma religião única e global, encabeçada pelo Papa, o Anticristo, e de acordo com o próprio povo de Israel, também estão querendo fazer essa aliança do diabo, de uma religião global. Então veja, vai ser uma mistura de igreja católica com muçulmano,
com o hinduísmo, com o budismo, com o cristianismo. Irmão, não existe aliança com Satanás. Não existe comunhão entre trevas e luz. Nós somos cristãos. Nós representamos a igreja de Jesus. A resposta para as injustiças praticadas na terra se chama a igreja de Jesus. Se a igreja se dobrar, o mundo se curvará. A resposta está com a igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo dessa igreja. E quando a igreja realmente se quebrantar, fizer o que o cabeça manda, a igreja será mais do que vencedora. E as trevas, elas vão ter que bater em retiradas, porque a própria palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então veja, o capítulo 33 de Isaías retrata um quadro tal qual os dias de hoje, que grita por socorro e justiça. No versículo 1 diz assim: ai de você, destruidor. E os versículos 8, 9 e 14 retratam um quadro de abandono, opressão, desabastecimento, ruína econômica, medo, corrupção desenfreada, barbáries, iniquidades. Um verdadeiro retrato dos dias de hoje. O mundo jaz do maligno. Deus tem o controle de tudo. O mundo jaz do maligno e o mal parece que está dominando, mas não está, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mas o capítulo 33 de Isaías também retrata a certeza da justiça divina e a recompensa para todos aqueles que reto proceder. Então vou deixar o versículo todo aqui para você meditar e você ser convencido pelo Espírito Santo de Deus que o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele, além de tudo que eu já falei aqui que ele é a única solução para o mundo. Não há outra solução. Ele é o único juiz que vai resolver essa baderna toda que está aqui. Veja o que diz no capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que procedes perfidamente contra os que não procederam perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, à tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se ao vosso despojo, como se ajunta a lagarta, como os gafanhotos saltam, assim ele saltará sobre eles. O Senhor está exaltado, pois habita nas alturas, encheu a Sião de juízo e justiça. E haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os seus embaixadores estão clamando de fora, e os seus mensageiros de paz estão chorando amargamente. Os embaixadores de Jesus, quem é? Nós, os crentes, aqueles verdadeiros crentes fiéis à sua palavra. As estradas estão desoladas, cessou o que passava pela vereda. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades e já não faz caso dos homens. A terra geme e pranteia, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto, e Baçã e Carmelo foram sacudidos. Agora, pois, me levantarei, diz o Senhor, agora me erguerei, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho, e o vosso espírito vos devorará como fogo. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito.
e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão. O que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará o assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode compreender e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas ali o glorioso Senhor será para nós um lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por ele, nem navio grande navegará por ele. Glórias a Deus, Senhor, porque o Senhor é nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Glórias a Deus. As suas cordas se afrouxaram, não puderam ter firme o seu mastro e nem desfraldar a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos dividirão a presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da iniquidade. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus pela sua palavra, Senhor. Então veja, esse é o nosso mestre, esse é o nosso médico dos médicos. Esse é o nosso juiz de todos os juízes da terra. Ai de você, juiz, que aprove uma lei contra a lei do Senhor. Ai de você, juiz, que esteja aprovando matar vidas, matar crianças indefesas no ventre das mães. Ai de vocês, juízes, que estão aprovando aí leis para homens se casarem com homens. Ai de vocês, juízes, que estão aí praticando a injustiça com os órfãos, as viúvas, os oprimidos, os encarcerados. Saiba que o juiz dos juízes não dorme. Ele tem tudo anotado. E uma hora ele vai bater o martelo contra você. Portanto, vocês juízes, arrependam-se por praticarem injustiças, por irem contra a lei do soberano juiz, do rei dos reis, do Senhor dos senhores, do juiz dos juízes, o nosso Jesus. Porque ele vive, ele reina e ele está às portas. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, continuando, veja que Jesus, ele não viola a lei, mas ele não quer que se perca o que ele procura, porque veio para salvar o que estava perdido. Então sua sentença é justa e inapelável. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olhai que resposta tão cheia de justiça, de mansidão e de verdade, comenta Santo Agostinho com admiração. Ó verdadeira resposta da sabedoria, ouvistes, que a lei seja cumprida, que a adúltera seja apedrejada. Mas como podem os pecadores cumprir a lei e punir essa mulher? Olhe-se cada um a si mesmo e coloque-se na presença do tribunal do seu coração e de sua consciência.
e será forçado a se confessar um pecador, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como o próprio Paulo falou. As palavras de Jesus estão cheias de força da verdade que desarma, que derruba o muro da hipocrisia e abre as consciências a uma justiça maior, a do amor, que consiste no cumprimento pleno de todo o preceito, como diz em Romanos 13, 8, 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Veja que a Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. Por quê? Jesus, ele venceu a morte em nome do amor. Em nome do amor a cada um de nós. Veja o que a Bíblia diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Cantares 8, 6, 7. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Amém. Então veja, a reação do nosso mestre dos mestres representa a própria justiça em pessoa. Deus é a própria justiça em pessoa, através do seu Filho. O Deus Filho é a própria justiça em pessoa. É impressionante. Em nenhum momento saiu da sua boca palavras de condenação, mas de perdão e misericórdia, com uma suavidade que convida gentilmente à conversão. Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. É isso que ele está dizendo, irmão, para cada um de nós hoje. O mesmo que ele falou para aquela mulher. Não importa, irmão, se o diabo está te acusando, se você matou, se você roubou, se você furtou, se você estuprou uma criança. Deus, ele quer um verdadeiro coração contrito, arrependido. Veja aqui que Jesus ganhou uma seguidora ali, aquela mulher ficou aos pés de Jesus até o último momento, sem muitas palavras, apenas com uma atitude de um rei, de um juiz justo, digno de todo louvor, toda adoração. Ele não ficou ali usando meras palavras, ele não ficou pregando para ela. Ela já saiu dali com o coração contrito, arrependido, já amando aquele Senhor. Aquele Senhor ali já começou a ser parte da vida dela. Ela já o reconheceu como juiz da vida dela, como salvador da vida dela, como redentor da vida dela. Isso aconteceu comigo. Não precisa, irmão, de a gente ficar ali gastando o verbo com palavras sem poder, com uma piedade sem poder, com palavras vazias, palavras vãs, com palavras da nossa mente. Não. O reino de Deus, ele é feito com poder, com palavras de persuasão, palavras de poder. Mas a letra mata. A letra sem o espírito, ela mata. E você vê aí muitos homens de Deus, têm muito conhecimento da palavra, assim como Paulo tinha. Eles pregam, eles ficam ali no púlpito, eles pregam aqueles sermões. Ninguém se converte. Você não vê ali uma alma sendo, vamos dizer assim, confrontada com o pecado,
sendo convencida da justiça, do juízo e do pecado, porque a palavra de Deus é mais do que palavras, irmão. A palavra de Deus é poder, é unção do Espírito Santo de Deus. Então, quando aquela pessoa assim, ela está revestida com o poder do Espírito Santo de Deus, ela fala exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou falar. Não há, irmão, como uma alma sair dali da mesma forma que ela entrou. Porque quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não é meras palavras. Tudo que eu estou falando aqui, irmão, só vai entrar no seu coração, só vai transformar sua cerviz endurecida, só vai arrancar seu coração de pedra, a sua mente aí recalcitrada, se for o Espírito Santo de Deus. Se ele operar, porque se ele não operar, irmão, tudo que eu estou falando aqui vai passar de trapos de imundícia. E se for principalmente com a força do meu braço, com o conhecimento da minha mente, que eu não tenho, onde estou aprendendo, só vai passar disso, irmão. Por isso que nós só podemos fazer o que o Espírito manda, que o Espírito orienta. Assim era a igreja. Assim deve ser a igreja de hoje. Porque a própria palavra de Deus diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E veja qual é o pecado da igreja hoje. Eu não estou apontando o pecado, eu não estou desnudando ninguém, eu não estou julgando ninguém. Eu só estou falando o que eu vejo perante a palavra. É o mesmo da igreja de Gálatas, quando Paulo escreveu lá para os Gálatas e chamou eles de Gálatas insensatos. Eles estavam ali enfeitiçados, eles estavam operando na força do próprio braço e na força da lei, pelas obras da lei, e tinham ali se afastado do Espírito. Veja o que diz: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão? Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas. Veja bem, qual é o centro da Boa Nova, da Bíblia, da Palavra de Deus? É Cristo crucificado. É Cristo ressurreto, Cristo crucificado, o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Então toda pregação, toda e qualquer pregação ou sermão, ou seja o que for, a base tem que ser essa: Jesus crucificado. Porque veja bem, eu não sabia nem mesmo quem Jesus era. Eu apenas sabia que Jesus era um homem bom, simples, que tinha morrido por mim. Eu não sabia quem Jesus realmente era, o que Jesus tinha feito aqui, qual era o seu ministério, qual era a sua função, qual é o Jesus da Bíblia. Você conhece? Você conhece o Jesus Salvador, o Jesus bom, o Jesus que diz que Jesus era um homem bom e que Jesus era tipo um Buda ou tipo Maomé? Não. Isso aí é um engano de Satanás. Na verdade, o objetivo maior de Satanás aqui na Terra é obscurecer a cruz. Porque foi lá na cruz onde ele foi destronado. Satanás ali na cruz, ele foi derrotado. Ele e seus demônios. Então ele usa a mente desses homens de Deus, que conhecem a Bíblia toda, estudam a Bíblia, são estudiosos, e ele faz com que ele coloca ali fortalezas na mente desses homens. E esses homens não pregam sobre a cruz. Eles pregam de um tudo. Eles pregam doutrinas fora da palavra de Deus. Eles pregam heresias. Eles pregam coisas que foram acrescidas à palavra de Deus, mas eles não falam do Jesus Cristo crucificado. E essas fortalezas da mente, colocadas por Satanás na vida de todos esses homens, eu imploro a Jesus que quebre agora.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebra, meu Deus, todas essas fortalezas da mente colocadas por Satanás dentro da tua igreja, Senhor. Restaura, Senhor, a tua igreja. Senhor, dá tremor, Senhor, para a tua igreja. Temor, Senhor, ousadia, coragem. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. O Senhor nos deu espírito de temor, amor e moderação. Então, que nós possamos, enquanto igreja, sermos revestidos com o Espírito de Jesus. Termos a mente de Jesus, a boca de Jesus, os olhos de Jesus. Sermos luz como Jesus. Sermos o sol da justiça como Jesus. Sermos a estrela da manhã como Jesus. E sermos os verdadeiros embaixadores de Jesus aqui nessa terra. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, da tua igreja. Senhor, tem misericórdia, meu Pai. Então, para concluir, veja que Jesus, o mestre dos mestres, o juiz de toda a terra, o juiz dos juízes, ele ensinou o caminho da redenção àquela mulher pecadora como juiz justo, bom, compassivo e cheio de amor. Ele usou perguntas para abrir o caminho para as lições que ele queria que os homens aprendessem, sem os confrontar, e ele foi simples e direto no seu método, e ele também frequentemente ele colocava seus ouvintes em um dilema ao fazer perguntas que os forçavam a encarar diretamente o problema em questão. Ele ali fazia com que as pessoas meditassem, pensassem nas suas ações. Veja a situação em Mateus 21, 23 a 27. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderdes. Também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então veja, o judeu, na verdade, quando você conversa com ele e faz uma pergunta para ele, na verdade, ele imediatamente te faz outra pergunta. Ele é assim, o povo judeu é assim. O irmão Derek Prince falou que é um povo assim, muito estranho. É um povo escolhido de Deus, né? A gente sabe. Mas veja que Jesus, como judeu, Jesus também agia assim. Mas ele agia assim de uma forma para fazer com que a pessoa ela meditasse no problema ou ela se autoanalisasse. É como um psicólogo, quando você se trata ali. Eu só fui num psicólogo uma vez. E ele faz perguntas, mas ele não dá as respostas. Então você tem que pensar naquilo ali e buscar ali a solução. Então assim Jesus fazia. Enquanto juiz, ele agia verdadeiramente, ao mesmo tempo, como um mestre, um professor, um psicólogo. Ele era imbatível. Jesus era imbatível. Jesus era o homem, o filho do homem. Ele é o homem, o filho do homem. Então, ele não apenas fazia perguntas, mas ele provocava sua classe ali, seus alunos, vamos chamar assim, a fazer perguntas. E ao fazer isso, ele provocava sua classe a tentar entrar no cerne ali da questão, do problema. E ele não era um professor tirano. Existem aqueles professores que só querem falar, não querem que o aluno participe. Não, muito pelo contrário. Quando ele fazia essas perguntas, é porque ele queria ensinar a pessoa a buscar a solução, ensinar a pessoa a entender aquilo que ela estava falando,
aquele pensamento dela, a ensinar a pessoa a desvendar, mostrar a pessoa que ela tinha ali aquelas fortalezas da mente, né, colocadas por Satanás. Ele tentava quebrar aquelas fortalezas da mente da pessoa com pergunta. E muitas vezes essas pessoas, elas não aceitavam, né? E Jesus ficava entristecido com isso. Há um episódio onde mesmo Jesus chora, porque por causa do coração endurecido. Veja como ele era o mestre. Esse procedimento, ele ajudava ali aquelas pessoas a encarar a verdade sem ser confrontadas, vamos dizer assim, sem que tivesse ali os seus sentimentos gravemente feridos, né? A pessoa ficava calada. Então, depois de fazer seu ponto de contato, que era assim que ele fazia, é uma forma de ensino, Jesus habilmente conduzia a conversa em direção às grandes verdades espirituais que ele queria que os homens aprendessem e aplicassem. Assim ele fez, como em Mateus 21, 23 a 27, em Mateus 22, 23 a 33. E Jesus usou muitos exemplos concretos. Por exemplo, para ensinar a grande lição da confiança, ele colocou uma criança pequena no meio de algumas pessoas, dizendo com efeito: seja como essa criança pequena. O maior no reino de Deus, seja como uma criança. Jesus usou vários exemplos da natureza do Pai, porque ele era conhecedor de toda a natureza, porque tudo foi feito para ele, porque dele, para ele são todas as coisas, para ensinar os homens. Jesus amaldiçoou a figueira secou. Jesus, em todo o tempo, Jesus usava a própria criação do próprio Pai para ensinar. Olha que coisa mais linda. Ele vitalizou suas lições explicando-as de tal forma que se encaixassem nas vidas, necessidades e interesses daqueles a quem ele buscava influenciar para a retidão. E suas declarações lúcidas mantinham o interesse das pessoas. Multidões seguiam Jesus, multidões. Suas repetições cuidadosamente selecionadas faziam com que seus ouvintes retivessem o que ele lhes dizia. Suas ilustrações e parábolas os ajudavam a entender. E veja que ele não fazia nada ou não dizia nada sem que viesse ou escutasse do Pai. Jesus, além de tudo, além de ser um juiz dos juízes, Jesus também era o filho dos filhos, vamos dizer assim. Era o filho. Jesus, além de ser o homem, filho do homem, Jesus era o filho. O filho quer dizer, só existe um filho igual a Jesus. Jesus só fazia o que Deus mandava, o que ouvia da própria boca de Deus. Então Jesus foi o mestre dos mestres por causa do propósito geral de sua missão no mundo. Não há outra missão no mundo mais importante do que a missão de Jesus. Jesus veio para uma missão impossível. Você já viu aqueles filmes Missão Impossível? Essa era a missão de Jesus. A segunda missão mais importante do mundo foi a missão de Moisés. E a primeira missão mais importante do mundo da face da terra foi a missão de Jesus. Morrer pelos nossos pecados, dar vida por cada um de nós. Sua missão básica era buscar e salvar os perdidos. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,15. Esse foi o que Paulo falou. O maior exemplo ali de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Jesus na vida de uma pessoa é do apóstolo Paulo. Um perseguidor da igreja, um homem muito inteligente, ele conhecia a Bíblia toda, ele era muito estudioso, estudou com os melhores homens de Israel,
com os doutos, tinha uma inteligência sobrenatural, mas ele tinha muitas fortalezas da mente, e assim nós também temos. Precisamos que Jesus quebre essas fortalezas da mente colocadas por Satanás. E quando Jesus alcançou Paulo ali na estrada de Damasco e cegou Paulo ali e falou para Paulo: duro é a ti recalcitrares contra mim. Jesus o chamou. Ele ficou 3 anos aprendendo diretamente com Jesus. Eu creio que ele deve ter ido ler a Bíblia toda ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ali ele recebeu o Espírito Santo de Deus, né? Porque você, quando verdadeiramente você se arrepende, você recebe o Espírito Santo de Deus, e é ele que nos ensina a palavra. E Paulo ficou 3 anos reaprendendo tudo que ele já tinha aprendido, aquela mente dele ali, sendo transformada, renovada pela palavra de Deus. Os judeus, eles não creem no Novo Testamento, então Paulo ele teve que ler todo o Novo Testamento e o Espírito Santo de Deus ensiná-lo, e a mente dele foi transformada e ele virou este apóstolo aí, esse homem de Deus que escreveu a maior parte das cartas. E eu digo para você, irmão, se Jesus, com a sua graça, Jesus alcançou a Paulo, um perseguidor da igreja, matava cristãos. O primeiro mártir da igreja foi sob a custódia de Paulo. Foi a morte, o apedrejamento de Estevão. O Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E Paulo, nessa época, Paulo se chamava Saulo de Tarso, não era Paulo. E veja a transformação que Jesus fez na vida do Paulo. Então, irmão, para você, irmão, você pode ser o maior pecador do mundo. Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer transformar, e a sua palavra, irmão, é quem vai ser o remédio para você, para sua alma, seu corpo, sua mente. A palavra dele vai transformar a sua mente. Vai quebrar todas essas fortalezas da sua mente que você diz: eu não posso, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de bater nos meus filhos, eu não arrumo um emprego, eu sou viciado, minha vida não tem mais jeito, pau que nasce torto morre torto. Irmão, isso são fortalezas de Satanás colocadas na sua mente. E Jesus e a sua palavra são quem vão romper, destravar a sua mente dessas fortalezas, quebrar, aniquilar e trazer a sua mente cativa e seus pensamentos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmão, aceite esse ensino, aceite Jesus como Salvador da sua vida, como seu legislador, como seu mestre, como seu Salvador, como seu Rei, porque Ele vive, Ele reina e Ele está às portas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.